com o surgimento de novas ameaças dentro do campo de batalha que surgem para dar muito trabalho e também muito prejuízo para a infantaria mecanizada de um exército, como países como Rússia, Alemanha e outros estão criando torres em veículos simples, sem radares, mas com capacidades de abater os temidos drones, também aeronaves a baixa altitude e também aeronaves de asas rotativas. Nós vamos entender tudo isso hoje e saber o novo tipo de munição, que na verdade não é tão novo assim, mas que ressuscitaram para fazer o trabalho de antiaéreo sem gastar muito dinheiro. E isso é um exemplo para o Exército Brasileiro e também para o Guarani, visto que o Guarani também utiliza a torre de 30 milímetros. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e nós estávamos acompanhando um interessante documentário sobre as novas munições e também sobre as munições que são utilizadas desde a época da Segunda Guerra Mundial. Munições essas no calibre de 30 milímetros, também em calibres diferenciados, mas vamos focar no 30 milímetros, que é o padrão brasileiro. Nós sabemos que o Guarani existe sim uma possibilidade dele se tornar um antiaéreo completo em pouco tempo. Foi apresentada na Feira Lá de 2023 uma versão do Guarani com a torre de mísseis RBS-70NG que pode chegar até 9 ou 10 quilômetros. Tudo isso muito interessante, mas o Exército também falou que tem interesse em criar um Guarani com uma torre UT-30BR com capacidades antidrones. Essas, logicamente, contando com munições especiais de explosão por aproximação, como a IP e a 3P. A IP, munição que tem uma fragmentação a certa distância, isso o radar indica onde a torre vai atirar, tira a munição, ela pode destruir o material aéreo a certa distância. Já a munição 3P, a munição de fragmentação por aproximação, quando ela aproxima do alvo, ela se explode ali danificando o alvo e também abatendo. Mas existe uma munição que é utilizada há muito tempo e está voltando ao campo de batalha, pois ela é muito mais barata. Porém, causa o mesmo efeito da munição 3P, que é uma munição de explosão por aproximação, causando sim a destruição do alvo e não precisando de radares, visto que no campo de batalha, 90% das vezes, segundo algumas estimativas, o veículo consegue ver o drone, mas não consegue atingi-lo, pois utiliza munições simples. E essas munições, elas são muito difíceis de acertar o alvo por ser muito pequeno. Mas existe um tipo de munição que desde a Segunda Guerra Mundial é utilizado para sistemas antiaéreos e assim facilita muito o abate do alvo. Essa munição, ela se chama ABM, Airbus AM Munition. Essa munição, ela é uma munição de 30 milímetros que pode ser disparada de torres simples, como a Torre do Guarani, não necessita de radar, visto que essa munição ela acerta alvos a até 3 quilômetros. Então, 3 quilômetros ela acerta e assim que ela se aproxima do alvo, ela se explode. Então, ela é muito eficaz para drones, que é a baixa altura, helicópteros e também aeronaves que passam a essa altura e a esse alcance. Não é um alcance tão baixo assim, visto que 3 quilômetros de altura é uma altura considerável para os padrões modernos de ataques, não só de drones, mas também de aeronaves e principalmente helicópteros. Então isso mudaria muito e está sendo utilizado em veículos comuns lá na Europa e também conflitos já foram registrados lá na Ásia. Então são munições que têm sim um interesse e um apego grande para se tornar munições antiaéreas padrões em todos os tipos de antiaéreos que são utilizados hoje, assim como era lá no passado. Porém, hoje temos a tecnologia do radar que facilita a identificação, mas ela pode ser utilizada sem radar. Não é o ideal. Logicamente, nós estamos falando de uma situação hipotética, de um Guarani desse normal, não tendo radar comum, tendo a munição dessa, avistando um drone, ele pode disparar na direção do drone e tem maiores chances de acertar. Logicamente, a tecnologia
ela tem que ser completa e o Guarani, sim, quando for montado como antiaéreo, tem que ter o radar para utilizar todos os tipos de munição, incluindo a IP, a IP3, a 3P e quem sabe até a munição ABM, Airbus AM Munition, munição essa que está sendo utilizada em larga escala nos conflitos atuais. Se você gostou do vídeo, peço você que deixe o like, também a sua opinião, e muito obrigado novamente por estar aqui no canal conosco. Até a próxima e valeu! youtube.com/geomilitare. Se inscreva.